Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente com os nossos vídeos e demoramos um pouquinho porque teve o Natal, muita confusão aí, muito movimento, graças a Deus, nas nossas vidas. E retomamos agora, tentando ter uma rotina, né, de gravações e de postagens para a gente finalizar essas cartas e entender essa batalha espiritual que acontece nas nossas vidas, né? De uma vez por todas. Então vamos começar. Hoje a carta do dia é a 2, que foi escrita em 9 de maio de 1941. de 1941. Meu querido Vermelhinho, fiquei bastante contraído com a notícia de que o seu paciente se tornou cristão. Não alimente vãs esperanças de poder escapar das penalidades habituais. De fato, eu tenho certeza de que, em seus melhores momentos, nem você mesmo deseja isso. Nesse meio tempo, precisamos tirar a maior vantagem possível dessa situação. Não há motivo para o desespero. Centenas desses novos convertidos adultos foram recuperados depois de uma breve estada no campo inimigo e agora estão conosco. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. Mesmo a gente se convertendo, mesmo a gente aceitando Jesus como nosso suficiente Salvador, a gente continua pecando, porque a nossa natureza ela é programada para isso. A gente continua sendo pecador. Isso. E também aqui, o mal danado, o Screwtape, ele dá a entender uma situação que isso é uma briga aqui de gigantes, né? A gente não vai entrar muito no mérito disso, mas vamos falar rapidamente sobre isso. Ele dá a entender aqui a perda da salvação, né? Que durante um tempo de estada do inimigo, né, com Jesus, a pessoa pode simplesmente perder a salvação e não ter mais essa salvação. E aí a gente vai colocar só aqui rapidamente alguns versículos para colocar. É importante dizer o que a gente acredita, né? O que a gente aprendeu, que é sobre a perda da salvação. Então a gente tem aqui 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, assim, aqui tem essa ideia de nova criatura, de novo, né? O que era, já não existe mais. Também temos Mateus 7:21-24. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o último aqui é 1 João 2:19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, só para ilustrar, né, essa ideia aqui que o livro traz da perda da salvação, porém, nós não acreditamos na perda da salvação. Uma vez que Cristo vem e habita em nós, ele permanece para sempre, né? Ele paga a dívida por completo para sempre. E aí tem o que? A mudança do comportamento e atitude, né? Por isso que, pelos seus frutos conhecereis a árvore, né? Como diz no Evangelho. Um dos nossos grandes aliados no presente é a própria igreja. Não me entenda mal. Não estou falando da igreja que vemos expandir-se ao longo dos tempos e do espaço, arraigada na eternidade, terrível como um exército levantando suas bandeiras. Esse, posso confessar, é um espetáculo que tira nossos tentadores mais audaciosos do sério. Mas, felizmente, isso é quase invisível para os humanos. Tudo que o seu paciente vê é o simulacro de um prédio gótico construído pela metade. Quando ele entra nela, vê o dono da mercearia local vindo em sua direção para cumprimentá-lo com aquela bajulação. Apressado para lhe empurrar um livrinho intacto, contendo um tipo de liturgia que ninguém entende, e um livrinho surrado, que contém textos alterados de várias canções religiosas, e a maioria de mau gosto, e em letras miúdas. Na versão mais antiga aqui, sobre esses textos corrompidos, né, alterados, que ele fala ali, de várias canções religiosas, a maioria de mau gosto, em letras miúdas, ele faz um comentário assim, claro que nessa edição não tem mais, mas era, chego até a pensar que nós mesmos que escrevemos isso. Então,
porque causa essa confusão, né, nos cristãos. E aí, aqui também dá para enfatizar um pouco que a igreja invisível, que é aquela que é arraigada na eternidade, que é a igreja que fala sobre inferno, fala sobre a cruz, fala sobre Cristo, né? A igreja cristocêntrica, que prega sobre salvação e também sobre perdição. Essa igreja é terrível para eles, né? Ele fala aqui como um exército terrível, né? Um espetáculo que tira nossos maiores tentadores do sério. Mas, felizmente, para o mundo espiritual maligno, isso é quase invisível para os seres humanos. Então, olha só, hoje em dia ele está dizendo, né, que a igreja é uma aliada. Então, a gente tem que cuidar aonde a gente está indo, o que a gente está consumindo de palavra, porque ele está mostrando aqui para nós, né, a gravidade da igreja se a gente não estiver bem orientado, né, e tendo uma palavra cristocêntrica, né, que fale sobre Cristo, o que Cristo fez por nós, e não o eu. Quando ele se assenta no banco da igreja e olha em redor, vê precisamente aquela turma de vizinhos que havia evitado até então. Você deve investir pesado naqueles vizinhos. Faça com que a sua mente pendule entre uma expressão como o corpo de Cristo e as faces reais do banco vizinho. É claro que pouco interessa que tipo de pessoa esteja de fato sentada no banco ao lado. Talvez você saiba que até um deles pode ser um grande guerreiro do exército inimigo. Não importa. Graças ao nosso Senhor das Profundezas, o seu paciente é um baita tolo. Se algum desses vizinhos desafinar na hora de cantar, ou fizer barulho com as solas dos pés, ou tiver queixo duplo ou vestir roupas bizarras, o seu paciente vai acreditar que facilmente que a sua religião só pode ser, por isso mesmo, de alguma forma ridícula. Isso. Então aqui é o segundo ponto auge, né? E é muito importante essa parte, porque a igreja, quando a gente começa a frequentar novo convertido, a gente tem uma facilidade imensa de se perder, de perder a palavra, né? De desviar o olhar para alguma coisa que não tem nada a ver, mas que o mundo espiritual usa isso para tirar a palavrinha que ia ser semeada no nosso coração. Eu mesmo já me peguei contando quantas lâmpadas tinha no teto da igreja. Olha só. No começo. E esquecendo a palavra. Sim, completamente. Sim. E recentemente uma pessoa próxima a mim falou assim: ai, eu tinha uma pessoa com o cabelo muito ceboso na minha frente. E aí eu, meu Deus, então vamos mais pra frente? Nossa, gente, é muito grave isso, é sério. Eu me recuso, nós nos recusamos a pensar que é só C.S. Lewis e nós que passamos por isso. Então, assim, o que pode ser usado aqui? Exemplos, né? Ele daqui, queixo duplo, roupas bizarras, barulho no sapato, música. Às vezes, a música não tá tão, né, dá uma desafinada, ou a pessoa se perde, esquece de colocar a letra lá na frente e a pessoa dá uma... E a pessoa já usa aquilo, o novo convertido principalmente, né, que tá ali muita emoção e não tem ainda um andar. Nossa, essa igreja, será que eu tô aqui? Será que nenhum louvor não consegue tocar? Olha só esse tipo de gente, será que esse é um lugar pra mim? E começa até no ar de superioridade e arrogância, a achar que ele é muito pra estar ali. E isso o próprio C.S. Lewis, então assim, ó, tudo isso vai tentar desviar o foco que é Cristo, que é a palavra para enraizar no nosso coração, né? A atenção vai desviar a atenção do Evangelho. E aí, cabelo ceboso foi demais. E aí tem um artigo chamado Respostas a Perguntas sobre o Cristianismo, de C.S. Lewis. E ele lembra da sua própria experiência quando ele se converteu, quando ele começou a frequentar a igreja. Isso é muito interessante, né? Vindo dele mesmo. E eu acho o máximo essa autenticidade dele, de se expor e de comentar sobre esses pensamentos tão, como é que eu vou dizer, estranhos, né? Que as pessoas às vezes não têm coragem de dizer. Eu acho legal porque a gente consegue se identificar. E às vezes a gente não tem coragem nem de pensar sobre isso. Então ele colocou aqui, ó. Eu não gostava muito dos seus hinos, dos seus cânticos. Na verdade, eu os considerava poemas de 5ª categoria, harmonizados com uma música de 6ª categoria, mas à medida que o tempo ia passando, vi o grande mérito de tudo isso, né? Deparei-me com pessoas diferentes, pontos de vista diferentes, educações diferentes, e a minha presunção e arrogância começou
a desaparecer gradualmente. Olha que lindo isso, né? Ele aqui na arrogância dele, ele encara isso daqui como uma realidade, ele confessa, né, o que aconteceu na mente dele. Então é uma batalha na mente mesmo, né, que quer, de qualquer maneira, o Satanás envia os seus espíritos para tentar tirar a semente do nosso coração. E aqui, como ele é o novo convertido, ele talvez está lá no passado ainda, com algumas imagens pictóricas aqui, né, na imaginação dele. Estereótipos. Por como era no passado e não percebeu que agora não tem nada a ver mais o estereótipo, que nem diz Moisés, e sim a igreja invisível, né? Que é a dificuldade do ser humano de conseguir visualizar. Por quê? Porque o nosso Deus é espírito, né? E é essa a dificuldade do ser humano de conseguir entender o espírito de Deus, conseguir ouvir Deus falando, né? Porque é só através do espírito mesmo. Então trabalhe duro na decepção ou no anticlímax, que certamente sobreviverá ao paciente nas suas primeiras semanas na igreja. O inimigo permite que tal decepção ocorra no limiar de todo empreendimento humano. Ela ocorre quando o garantinho que ficou encantado na escola maternal com as histórias da Odisseia passa a estudar o grego com seriedade. Ela ocorre quando os amantes se casam e dão início à tarefa real de aprender a viver juntos. Em todas as instâncias da vida, ela marca a transição da aspiração sonhadora para o fazer laborioso. O inimigo assume esse risco porque ele tem uma fantasia curiosa de tornar todos esses repugnantes hermesinhos humanos naquilo que ele chama de seus amantes e servos livres. Filhos é a palavra que usa com seu amor inveterado de degradar todo o mundo espiritual por ligações anormais com os animaizinhos bípedes. Nossa, quanto rancor aqui, né? E raiva de nós. Satanás tem raiva de nós, ele nos odeia. E eles não conseguem entender. Aqui o Screwtape está indignado. Esses repugnantes vermezinhos humanos. Aquilo que ele chama de seus amantes e servos livres. Livres, pois temos o livre-arbítrio. Deus não quer que a gente faça as coisas por temor ou por algum outro motivo que não seja por amor, né? Então é o livre-arbítrio. E aqui ele coloca essa palavra por, olha só, degradar todo o mundo espiritual por ligações anormais com os animaizinhos bípedes. Eu não diria anormal, mas que é sobrenatural, né? Um Deus espírito com todo esse poder se relacionar com nós, né? Humanos miseráveis. Então é uma relação sobrenatural, né? E essa chance, essa misericórdia que é dada enquanto nós estamos nesse tempo presente, isso irrita o mundo espiritual. Eles não conseguem entender isso, sabe? De Deus nos perdoar, nos dar chance e querer ter esse relacionamento de filhos. Eles nem entendem o que é filhos, na verdade. E aqui, para ilustrar com um versículo, Romanos 8,16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então aqui, para ilustrar como está escrito aqui, né, na carta de Paulo, que somos realmente filhos. Justamente por desejar sua liberdade, ele se recusa a conduzi-los pelas meras afeições e hábitos, a quaisquer dos objetivos que colocou diante deles. Ele os deixa fazer as coisas por si mesmos. E é aí que a nossa oportunidade aparece. Mas lembre-se de que aí também mora o perigo. Uma vez que eles tenham passado com sucesso por esse deserto inicial, tornam-se muito menos dependentes da emoção. E assim, muito mais difíceis de tentar. O que dá para fazer um comentário aqui é que o novo convertido, ele passa por um deserto inicial, né? É aquela tentativa de tentar imobilizar então o novo convertido, de tentar deixar ele infrutífero, com várias coisas que podem acontecer, e tem muitos que ficam naquela fase e não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem ter um processo de santificação, porque eles realmente são impedidos pelas batalhas espirituais que acontecem na vida deles. E também aqui diz uma coisa muito interessante, pois são muito dependentes emocionalmente. Então isso é uma coisa que a gente percebe, porque às vezes
quando está muito alma ainda, porque acontece? A gente tem corpo, alma e espírito. A alma e o corpo são amigos, mas o espírito briga constantemente com alma e corpo. Então, quando é muito emocional ainda, muita emoção, não tem um discernimento, não consegue discernir o mundo espiritual. E é disso que ele está falando, né, aqui nesse momento. Estive escrevendo até aqui partindo do pressuposto de que as pessoas do banco ao lado da igreja não forneceram nenhuma fundamentação racional para essa decepção. É claro que, se elas forneceram essa base, se o paciente ficar sabendo que a mulher com o chapéu bizarro é viciada em jogar bridge, ou que o homem com sapatos ranhentos é um avarento chantagista, então sua tarefa se tornará bem mais fácil. Aqui, segundo o livro original em inglês, o Lewis ele está relembrando a sua própria experiência como um novo cristão, se decepcionando com os estereótipos e com os pictogramas da sua cabeça. O Screwtape aqui, na verdade, ele está confiando no orgulho humano como uma de suas armas para afastar o novo convertido. E até mesmo, às vezes, velhos convertidos, as pessoas que conheceram Cristo e não tiveram um processo de santificação tão fundamentado, tão fortalecido, enraizaram bem, às vezes podem se deixar levar por alguma decepção na igreja. Isso é muito comum hoje em dia, até coloquei alguns exemplos aqui. E, por exemplo, se tem alguém, um empresário bem sucedido, é porque a pessoa pode só pensar em dinheiro, o que ela está fazendo lá, né? Ou então, aí, se tem alguém que joga carta, o que esse viciado está fazendo aqui? Ou então, se tiver alguém com um monte de tatuagem que se converteu, que pode acontecer, não tem problema nenhum, mas o que esse cara está fazendo aqui? Ou ainda, né, alguém mal vestido, tá lá com uma roupa um pouco indecente, ou uma roupa que não é própria para a igreja. Nossa, mas eu não tô o que eu tô fazendo aqui nessa igreja? Essa igreja não é para mim. Ou ainda, né, alguém que tirou vantagem dessa pessoa, alguém que logrou, um amigo, que não teve um testemunho muito bom e tá na igreja junto com esse novo convertido, ele olha para essa pessoa e fala, ixi, essa igreja que esse cara aí, que esse cara tem de Jesus, não é, esse lugar não é para mim. Então, tudo aqui pode ser usado para tirar essa pessoa da igreja, para desviar essa pessoa, né, de Cristo e afastar a pessoa de Deus. Então isso é muito sério e continua acontecendo até os dias de hoje, né? Pessoas que às vezes não dão um bom testemunho ou por alguma coisa que não tem nada a ver, uma roupa que a pessoa, né, não cuidou, enfim, várias coisas que nem o Moisés falou, estereótipos que podem desviar e afastar esse convertido, esse novo convertido ou essa pessoa de Deus. Esse é o propósito de Satanás. Tudo o que você terá de fazer é manter fora da cabeça dele a questão: se eu, sendo quem sou, posso me considerar em certo sentido um cristão? Por que os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provariam que sua religião não passa de hipocrisia e convenção? Você poderá se perguntar se é possível evitar a ocorrência de um pensamento tão óbvio até mesmo à mente humana. É possível sim, Vermelindo. É possível. Trate seu paciente de forma adequada. Isso simplesmente não passará pela mente dele. Ele ainda não conviveu bastante com o inimigo para ter qualquer humildade real. Isso. Olha só. Então, assim, aqui o C.S. Lewis mesmo diz, né? Ele mais ou menos pensa assim, o que ele não pode, né? Afinal de contas, se a igreja é um lugar de convertidos, né? Como pode ter tanta pessoa estranha aqui nesse lugar? Aquele ali, o fulano. Então, o mundo espiritual usando todas essas coisas do exterior das pessoas, aparências, né, para desviar esse novo convertido, né? E aqui é o orgulho, é a arrogância do ser humano, né? Que ele fala ainda que, né, não teve uma convivência ainda, humildade real, né? Por ser o novo convertido, falando do C.S. Lewis, ele está falando dele mesmo aqui. Ele ainda não sabia o que era ser humilde, né? E ele é tão arrogante que ele pensa assim, naquele tempo, né? Porque ele fala que ele está falando dele aqui, né? Ele fala assim, eu sou bom demais para estar nessa igreja, né? Ele mais ou menos pensa assim, eu já aceitei Jesus, eu tomei a iniciativa, Deus deveria estar orgulhoso de mim, que eu estou aqui frequentando essa igreja. É mais ou menos esse pensamento que tem aqui, né? E aí quando a gente vai para Efésios 2, 8 e 9, mostra, né, uma grande verdade, Efésios 2, 8 e 9, que é tudo graça, né? É graça, não tem outra explicação.
Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. E outra, até as obras que nós estamos fazendo hoje, tá aqui já justificando para a gente não dizer que não foi nada nosso, olha só. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então tudo que a gente faz de boa obra não tem nada a ver com a nossa carne e a nossa vontade. Não, é totalmente o Espírito Santo. Deus já preparou lá na eternidade para que nós andássemos nela. Para ninguém dizer, eu sou bom, eu estou indo na igreja, eu mereço, Então, é tudo graça. O que ele diz sobre a sua própria pecaminosidade, mesmo de joelhos, é tudo conversa fiada. No fundo, ele ainda acredita que, por ser um convertido, tem um crédito bastante favorável no balanço da contabilidade do inimigo. E pensa que está mostrando grande humildade e condescendência em sequer ir para a igreja com seus vizinhos vulgares e presunçosos. Mantenha esse estado de espírito o máximo de tempo possível. Isso, então aqui eu já dei um spoiler, né, porque já falei sobre isso. Ele realmente tá falando dele, C.S. Lewis, e ele tá falando assim, não, inimigo, e pensa mostrando grande humildade. Ele é assim, ó, ele é muito humilde e condescendência de estar ali na igreja, com toda aquela gente estranha, e ele é muito melhor, ele é muito bom para estar ali, então mais ou menos isso, né. E tem uma coisa muito interessante para falar, em uma pregação do Charles Spurgeon, que a gente vai deixar no link, né, na descrição, enfim, mas a gente vai colocar ali, que é muito interessante, de ver como o Satanás é pontual, perspicaz, e a movimentação, a agitação do mundo espiritual, quando tem uma pregação, uma palavra cristocêntrica, uma palavra realmente que não vai na alma só, mas que vai no espírito. Quando tem assim essa pregação, o mundo espiritual se agita já para ir buscar a semente. Lá em Lucas 8:12 fala, então vem o diabo e tira a semente, né? Então assim, a semente celestial, ela pode frutificar ou não. Muitas sementes não vão criar raiz. O chão já está batido, já está duro, né? Já está ocupado por muitas coisas. Então quando o pregador ou o semeador, que é a parábola do semeador, semeia a palavra, o nosso arqui-inimigo, Satanás, ele fica agitado, ele se movimenta. Ele vem como águia para roubar a semente, né? Ele é pontual, perspicaz. Então, o que a gente pode analisar aqui rapidamente para não ficar muito longo? Quando algum animal morre no deserto, por exemplo, um camelo, né? Não tem nenhum vestígio de pássaro, não tem nenhuma movimentação, mas quando um camelo morre no deserto, rapidamente os abutres aparecem e infestam aquilo lá e devoram aquela vítima até o fim, destroem. Então, aqui é o diabo, assim ele faz também. Ele é mais rápido que o voo da águia, assim é a pressa do diabo para tirar a semente dos nossos corações. Quando tem os estudos bíblicos, quando a pessoa vai começar a aprender, o diabo é muito rápido. Ele envia os seus espíritos imundos, os seus espíritos que estão a favor, né, trabalhando pelos seus servos inferiores, para vir e roubar a semente. Então o diabo arranca os bons pensamentos do ser humano, lança pensamentos de vício, imoralidade, lascívia e não permite, o diabo não suporta que algum pensamento, alguma verdade divina ou qualquer recém-nascido pensamento que tiver, que seja cristocêntrico, frutifique e seja colocado no nosso coração. Então, esses são os pássaros que comem a semente, né? Os espíritos enviados por Satanás. E nessa link que o Moisés vai mandar, se a semente foi preservada, se a palavra lá que o pastor falou foi preservada até o final, Satanás não desiste. Ele investe em alguma coisa no final do culto, às vezes, para desviar a atenção e deixar aquele novo convertido irritado e fazer com que tudo aquilo que o pastor falou seja deixado de lado, né? Não tenha crédito. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um guarda-chuva que ele perdeu no final, uma piada tola que ele ouviu no culto, no final do culto alguém falando. Às vezes o próprio pregador no final fez uma analogia, falou de alguém que ele não gostava, uma figura, né, do país ali. E pode ser qualquer coisa. Uma roupa, né, bizarra no final do culto pode dizer, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Essa palavra, será que é para mim? Então, Satanás, ele é incansável para querer roubar a palavra e tentar nos afastar da igreja e de Cristo, que é quem nos dá a vida eterna, quem limpa nosso pecado
e graças a ele temos acesso a Deus.